E o verbo estava com Deus. Nsuna nari ni Muluku. E o verbo era Deus. Nsuna nari Muluku. Ele estava no princípio com Deus. Oro petrane ni Muluku. Todas as coisas foram feitas por ele. Sote na sipatushweni yo. Nada do que foi feito se fez. Sote ni pakwa kasikiawe pakwa kalema yo. E o verbo se fez carne. Nsuni pakae nama. E habitou entre nós. Nsuni kalabe eriwao. E vimos a sua glória. Ndonoweho waria waya. Como a glória do unigênito do Pai. Waria tonwaro wame wa Muluku. Cheia de graça. Osare Aleluia. Amém. A glória de Cristo é cheia de poder. É uma glória incomparável. Então nós vamos ver aqui o amor de Deus. E a primeira coisa que vamos falar é a manifestação do amor de Deus. O amor de palavra não funciona. Eu te amo não funciona. Você tem que manifestar que você ama. Aleluia. O nosso Deus, quando nos amou, Ele manifestou o seu amor. Como é que o amor de Deus se manifesta? Ele envia o seu Filho unigênito, o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, a pessoa mais preciosa de Deus, que estava com Ele desde a eternidade. E alguns que ficam confusos. Como é que Jesus nasceu e é filho de Deus? Deus nunca casou e nunca teve mulher. Preste atenção. Eu vou lhe mostrar hoje. E vai sair esse seu equívoco na sua cabeça. Jesus Cristo é coexistente com o Pai. Ele estava desde o princípio com o Pai. Por isso, numa das discussões com os fariseus, os fariseus dizem: você se faz de que é filho de Deus. Você é orgulhoso. E ele procurava me matar. E ele disse: se você, dizia ele, vocês estão escravos do pecado. Vocês são servos do pecado. E ele diz que nós nunca fomos servos. Que nós somos filhos de Abraão. E ele disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Porque Abraão, quando me viu, se alegrou. Abraão já tinha vivido quase 1500 anos atrás. E diziam eles: como é que você diz que viu Abraão? Se ele tem 50 anos. E o Senhor responde: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Ele vive para sempre. Ele é eterno. Como é que nós chamamos, por que chamamos filho de Deus? Está esclarecido. O esclarecimento vem no livro de Lucas, capítulo número 1, versículo 35. A Bíblia diz: porque ele nasceu de Deus, o Espírito Santo ia envolver a Maria para nascer Cristo. Então, por ter nascido do Espírito Santo, por isso que ele é chamado Filho de Deus. A sua encarnação nesta terra foi por meio do Espírito Santo. Por isso que Cristo Jesus é chamado Filho de Deus. Porque não foi por cada fecundação que ele nasceu. Foi pelo poder do Espírito Santo. Mas eu quero entrar na mensagem aqui para você perceber. Por que Cristo se encarnou? Cristo se encarnou como manifestação do amor de Deus.
Nesta manifestação do amor de Deus, Cristo veio para salvar a todos os que creem. É a primeira coisa que você vê aqui na manifestação do Espírito do Filho de Deus. A Bíblia diz no versículo de número 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça. Se você crer hoje em Jesus Cristo, eu lhe garanto que não vai perecer. Não será condenado. Você não irá ao inferno. Você vai para o céu. Agora preste atenção aqui. A palavra crer não é um simples entendimento intelectual de que Jesus Cristo é simplesmente Salvador. Então ele é Filho de Deus. Não é isso somente. O crer aqui implica você colocar Jesus Cristo como a sua confiança e sua segurança. Você confia nele e você está seguro nele. Quando você acredita que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, ele sacrificou a sua própria vida para me salvar. Em outras palavras, crer em Jesus Cristo é você ter na sua mente que eu não serei salvo por minhas próprias forças, pela minha inteligência, pelo meu poder, pelo meu dinheiro. Eu não serei salvo porque eu canto na igreja. Eu não serei salvo porque eu canto ou então prego na igreja. Eu não serei salvo porque eu tenho muito dinheiro e ajudo os pobres. Não é isso que vai levar a salvação. A salvação alcança quando a pessoa tem uma mentalidade e somente Jesus morreu por mim, e por meio do seu sacrifício eu alcancei o perdão dos meus pecados. Aleluia. Amém. Meus queridos irmãos, e ainda Jesus Cristo, essa manifestação do amor de Deus, Jesus Cristo se manifestou. Ele veio para dar a vida eterna à pessoa que não querem ter a vida eterna. Sabe por quê? Porque esta terra, este mundo, estão sofrendo. A sua vida é miserável e desgraçada. E assim elas fazem analogia. Se eu for ao céu, continuarei vivendo como estou a viver aqui na terra. Preste atenção, meu querido irmão. Quando se fala a vida eterna, não é simplesmente o existir para sempre. Não é simplesmente o existir para sempre, mas é uma vida de qualidade. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 4 a 5, que no céu não existe doença, no céu não há fome, no céu não há problema, no céu não existe paralisia, no céu não existe cego, no céu não há doença, não existe coronavírus, não existe malária, não existe HIV. No céu é um lugar de gozo,
vício, onde não há doença. E aí, a Bíblia acrescenta, dizendo, lá no céu, não vamos precisar de sol. Não precisamos. O próprio Deus vai alumiar a sua glória. Será a nossa luz. Não vamos precisar de lâmpada. A Bíblia diz, e a lâmpada será o Cordeiro de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Fica sintonizado comigo. Eu quero dizer o seguinte: se você está sofrendo nesta terra, você só pode orar, dizer: Senhor, eu quero ir ao céu. Eu quero entrar no céu. Porque a Bíblia diz que Deus limpará toda a lágrima. Toda lágrima Ele vai limpar. E ainda neste amor de Deus, vamos ver, o amor de Deus nos permite escolhas. Nos permite escolhas. O capítulo, o versículo 17 e 18 diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.